Eles são nossos companheiros assim no dia a dia, né, Nino? Mas os animais também fazem muito sucesso na cultura, nas artes e na literatura. Tem tanto livro por aí, cheios de protagonistas que são animais. Literatura animal, assunto de hoje, um vídeo muito gostoso de ver. Não é de hoje que eles estão assim, ó, na nossa vida fisicamente, mas também aqui no papel. Os animais, eles muitas vezes protagonizam histórias que nos emocionam, que nos ajudam a sonhar, a refletir, até sobre a nossa própria condição humana, sobre os nossos atos. Eles servem de exemplo. Então a literatura está recheada de histórias assim. Agora, qual escolher? Qual que é boa? Qual que não é? Por isso que eu fiz um desafio para uma especialista. 5 títulos imperdíveis com animais como protagonistas ou com um papel importante nessa história. Antes, lembre-se já de curtir e ao final, se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe para que esse conteúdo também chegue a mais gente, faça bem para mais gente. Também se inscreva no canal e deixa aí também já o seu título. Tem algum título preferido seu? Você concorda? Sugere algum? Vou te falar que os títulos da minha entrevistada me surpreenderam. Realmente, alguns eu nem conhecia. Essa entrevista a gente ia fazer pessoalmente, veio a pandemia e aí a gente adequou. Até porque muita gente está em casa, tem a condição de ler e vai ler o quê? Então, pedi para Isabela Lubrano, que é jornalista, e ela faz um canal excelente no YouTube chamado Ler Antes de Morrer. Então, a gente chegou a trabalhar juntas, então eu sei da seriedade dela, ela não dá spoiler, ela lê todos os livros e analisa, e aí eu passei para ela o desafio. Isa, 5 títulos imperdíveis com animais como protagonistas ou que são bastante importantes na história. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu adorei esse seu desafio de procurar animais na literatura e acabei encontrando ótimos exemplos que ajudam a gente a ver que os animais eles servem para falar sobre empatia e sobre a nossa condição como seres humanos dentro da dinâmica do planeta. Um primeiro exemplo que eu pensei, eu acho que é o mais óbvio de todos, é o personagem da cachorrinha Baleia do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ela é tão importante nesse romance que ela está aqui na capa, né? É uma cachorrinha vira-lata, esquelética, ironicamente ela tem o nome de baleia, mas ela não tem nada de gorduchinha, muito pelo contrário, é uma cachorra que, assim como a família de retirantes que cuida dela, tá sempre lutando contra a fome, lutando pela sobrevivência. É uma personagem tão importante que ela ganhou um dos capítulos mais emocionantes da literatura brasileira, o capítulo que fala da sua morte, e Graciliano Ramos tentou pensar como um cachorrinho e tentou imaginar quais seriam os desejos e anseios de um cachorrinho que está se confrontando com a aproximação da morte, que ela nem sequer sabe tão bem quanto nós humanos que estava se aproximando. É muito emocionante e para quem não leu, eu acho que é leitura obrigatória. Depois do exemplo da baleia, tem também, eu acho que esse livro é menos conhecido pelos leitores brasileiros, Flores para Algernon. Esse aqui é um clássico da ficção científica, é literatura norte-americana e traz no título o nome de um ratinho de laboratório, um dos animais que são desconsiderados por quase todas as pessoas, mas que são completamente fundamentais, porque eles testam medicamentos e tratamentos científicos, né? Essa é uma história sobre uma experiência para aumentar a inteligência, e o ratinho Algernon passou por uma cirurgia no cérebro que fez com que a sua inteligência de cérebro fosse multiplicada muitas vezes. Essa mesma cirurgia também foi aplicada a um ser humano. Esse rapaz aqui, ele aparece de maneira recortada aqui na capa, ele se chama Charlie e ele tem uma deficiência cognitiva. Depois que a cirurgia é um sucesso na cobaia do ratinho Algernon, eles fazem a mesma cirurgia no rapaz, que de fato sai de uma situação de deficiência mental para um QI altíssimo, um QI genial. E apesar de se tornar um gênio, o rapaz Charlie se sente absolutamente solitário dentro de um mundo que não o compreende e não o respeita como um ser humano que até outro dia era
era vítima de brincadeira de mau gosto, de abandono da família. De certa forma, o personagem humano, Charlie, encontra como seu único companheiro, seu único amigo, o ratinho Algernon. É como se um fosse o espelho do outro, e assim cria-se entre esses dois personagens, um ser humano e um rato, um sentimento de empatia, uma conexão que é muito emocionante. Não é por ser uma história de ficção científica que o livro não desperta lágrimas na gente. Ele tem um final absolutamente emocionante que envolve o destino dessas duas cobaias da ciência, né? O homem e o rato. Agora, continuando ainda dentro da ficção científica, eu tenho outro livro aqui que é fantástico e traz como personagens animais uma raça de macacos. Eu estou falando de Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. É um livro francês, mas que é muito mais conhecido pela aquela adaptação pro cinema, né, com o Robert Redford, né, aquele ator super famoso, enfim. Mas o livro, ele é um pouquinho diferente, então se você viu o filme, não pense que você conhece a história, ela é um pouco diferente, vale a pena você ler. É um livro rápido e ele conta a história de astronautas que estão em missão espacial e acabam indo parar num planeta onde a situação é a inversa da Terra. Existem macacos e existem seres humanos, só que as posições de poder são invertidas. Os macacos são os donos da civilização e os seres humanos são as bestas selvagens que são usadas para entretenimento dos macacos e também para experimentos científicos. Os astronautas de repente se veem nessa sociedade de macacos e eles se colocam ali naquela posição terrível a que eles submetem as suas próprias cobaias. Eles são enjaulados, eles são submetidos a experimentos, eles é que são tratados como seres irracionais. É uma inversão de papéis muito interessante que faz a gente refletir por muito tempo sobre a maneira como a gente trata os animais em nome, né, dos nossos interesses. Dos nossos interesses aí de progresso científico. É bem legal. E agora o próximo livro que eu quero recomendar é um que eu tenho quase certeza que pouca gente leu, porque a gente conhece muito pouco de literatura que vem da Ásia, que vem lá da China, mas que eu recomendo que vocês conheçam. É esse romance aqui, As Rãs, do escritor Mo Yan, que não é fraco, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, é um escritor muito talentoso, muito habilidoso e essa história é extremamente saborosa. Esse romance se chama As Rãs porque ele traz o tempo todo a figurinha desse pequeno anfíbio, né, as rãs, que é tratado pelo autor como uma metáfora da vida humana durante todo o livro. Ele se passa numa aldeia chinesa, lá na China rural, mais ou menos nos anos 60 do século passado, quando a China ainda não era essa potência super urbana, super moderna que ela é hoje, mas era um país ainda muito rural e que sofria muito com a miséria e com a fome. Em chinês, a mesma palavra usada para falar rã é a palavra usada para falar bebê. Pode parecer loucura, mas ele acha um monte de motivos para comparar a vida humana, especialmente os bebês, né, a vida humana na fase mais inicial, com a figurinha das rãs. As rãs habitam o brejo que fica perto da aldeia onde essa história se passa e elas servem como um símbolo para o desenvolvimento do ser humano e as terríveis políticas de controle de natalidade que foram impostas pelo governo chinês aos seus cidadãos desde o século passado. É muito legal, é a presença de um animal de maneira simbólica, de maneira poética e muito impressionante. Tenho certeza que quem lê esse livro não vai se arrepender. Fechando a nossa lista de livros, eu quero indicar um grande clássico, põe grande nisso, que é o Moby Dick, do Herman Melville. Esse livro, mesmo que você nunca tenha lido, que nunca vá ler, é uma história que eu tenho certeza que você já ouviu falar, de um capitão que persegue de maneira obstinada a baleia que ele nomeou Moby Dick e que comeu a sua perna. Essa é uma história sobre a condição humana, é uma história universal sobre sentimentos de vingança, sobre sobrevivência, sobre a luta do homem contra a natureza. Tem todos esses lados filosóficos, mas ela também é muito importante para mostrar pra gente uma época histórica que era
a época da caça das baleias lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no mar deles lá do norte, do Atlântico Norte principalmente, as baleias praticamente foram exterminadas por causa da atividade dos baleeiros. E essa baleia aqui, que é a espécie da Moby Dick, a cachalote, era uma baleia muito valorizada porque ela tem grande depósito de gordura na cabeça, e essa gordura ela era muito importante, ela era usada como combustível, né, para alimentar postes de luz. Ela era muito valiosa, né? Por isso as baleias cachalotes foram de maneira assim selvagem, elas foram caçadas e praticamente foram quase desapareceram da costa americana. Esse é o contexto em que se passa essa história. Não é uma narrativa ambientalista preocupada com a preservação das baleias. Muito pelo contrário, ela pinta uma baleia cachalote como uma grande monstra que persegue o pobre do capitão Ahab, né, que é o capitão aqui desse livro. Mas ela funciona como um registro histórico importante. Nós mudamos a nossa mentalidade sobre como a nossa relação com as baleias, e hoje, felizmente, a caça à baleia foi proibida. E só em alguns lugares do mundo ainda permanece, mas em quase todos os lugares do mundo foi proibida, e então as populações de baleias de várias espécies que quase desapareceram estão lentamente começando a se recuperar. É um grande clássico que traz um animal de peso como o seu protagonista e antagonista ao mesmo tempo. E é isso, eu espero que você tenha gostado das minhas indicações. Eu me diverti muito de fazer essa pesquisa aqui na minha biblioteca e espero que sirva como sugestão de leitura para você e para o pessoal que acompanha o seu canal. Um beijo, a gente se vê, até mais. Nossa, muito, muito bom. E assim, uma coisa importante, né, Isa, que você não falou só do cachorro, né? Então o rato, a baleia, todo mundo vira personagem e pode significar não só uma questão histórica, mas também alguma referência para a nossa vida, para os nossos sentimentos, e todos emocionam. Agora, sabe, Isabela, que o que me surpreendeu nessa entrevista foi uma indicação que você não fez. Eu jurava que você iria indicar esse livro, porque ele é um sucesso, porque retrata os personagens todos como animais, como bichos. E então eu vou tomar a ousadia aqui. Não sou especialista, mas vou tomar a ousadia de falar sobre esse livro que, para mim, é um dos que eu mais gosto. Chama Maus. Aqui a gente vê os ratos, gatos, vê uma suástica, porque realmente se fala do nazismo. Ele é um vencedor do Pulitzer, que é um dos livros dos prêmios mais importantes na literatura, e foi feito pelo jornalista Art Spiegelman, que é um jornalista que vive em Nova York. E ele escreveu esse livro que se passa na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, e dá para contar aqui que é o jornalista ouvindo a história do próprio pai. Tudo isso retratado em quadrinhos, o que também já é bem diferente, bem surpreendente. Eu recomendo muito, amei. Agora, para finalizar, o que o The Times fala, que o livro retrata, né, os nazistas como gatos, os judeus como ratos, os poloneses como porcos e os americanos como cães. Todos são terrivelmente humanos. Indicação, Maus. E Isabela Lubrano, fica aqui uma grande vontade de pedir mais indicação, porque todas muito legais. Eu agradeço muito, até uma próxima, e a quem está nos assistindo, também deixa aí o seu título preferido, com animais como protagonistas ou que participam das histórias de forma importante. E não se esqueça de curtir, compartilhar se você gostou do que ouviu aqui e se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Fazer vídeo em casa tem muitas vantagens. Tem o Nino bem na frente assim, né, Nino? Você não vai conseguir gravar. Quer gravar? Você grava. Fala lá. O que você quer falar? E esse é o nosso assunto de hoje, literatura animal, com o Nino bem no centro. Vai, Nino.